Capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas da vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos enfermos transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Meus caros irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga possa abençoar a nossa reunião e que nós possamos contar com o auxílio bem-vindo dos mentores da nossa casa. Esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, na minha opinião, é uma das leituras mais enriquecedoras, mais profundas de todo o Evangelho, porque ela traça todo um paralelo do que foi o cristianismo e de como os homens trataram todos os ensinamentos de Jesus através dos tempos, até a chegada do Espiritismo, para que pudesse realmente tirar o véu de todas as alegorias, de todas as parábolas que Jesus nos trouxe na forma de ensinamentos. Para que nós possamos compreender melhor a profundidade dessas palavras, eu gostaria de convidar a todos vocês para que a gente possa fazer um esforço de mentalizar a figura de Jesus, imaginando ele, um espírito já perfeito, encarnado entre nós, há 2000 anos atrás, trazendo para nós todos esses ensinamentos na forma de parábolas.
Jesus Cristo já era perfeito e ele já sabia de tudo o que aconteceria com ele. Assim como ele já sabia também que o Espiritismo viria para trazer compreensão a todos aqueles que estavam encarnados na época e que não tinham essa compreensão, não tinham como entender que Jesus estava ali preparando a humanidade para entender a bênção da reencarnação. Então, quando Jesus falava por parábolas, com toda a profundidade dos seus ensinamentos, ele estava plantando ali uma semente que seria distribuída através dos apóstolos e através dessa mensagem do Espiritismo, que ele mesmo nos prometeu, quando ele disse que ainda viria o Consolador prometido, na forma do Espiritismo. Então, meus irmãos, quando na França recebíamos as notícias das cadeiras girantes, das mesas girantes e das primeiras informações da comunicação dos espíritos com as pessoas que ali estavam encarnadas, Allan Kardec, que foi incumbido dessa grandiosa missão de codificar o Espiritismo para nós, ele, uma pessoa culta, letrada, instruída e muito bem preparada, só que acima de tudo, uma pessoa cética. Ele não era religioso, ele era cético. Ele tinha com ele toda uma metodologia para que se provassem para ele aquilo que era ou não possível, o que era então verdadeiro ou falso. E não poderia ser uma pessoa melhor do que ele para justamente, junto com todas as pessoas que o auxiliaram, é claro, codificar todas essas mensagens que nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Céu e o Inferno, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, e todos os textos trazidos pela Revista Espírita. Então, meus caros irmãos, quando Allan Kardec tomou contato com essas manifestações, não foi por acaso. E todas essas manifestações, elas tinham um significado, porque não bastava que simplesmente um médium recebesse uma mensagem e que essa mensagem fosse tomada por verdade. Precisava haver ali uma manifestação. E como Allan Kardec começou a investigar o que estava por trás daqueles objetos que se moviam, que emitiam sons, através de toda a metodologia que ele usou, ele conseguiu transformar esses sons, tudo isso que acontecia, em palavras, em textos, para trazer para nós o Espiritismo, na forma do Consolador prometido. Durante a codificação do Espiritismo, Allan Kardec começou a ouvir pancadas na sua casa, quando ele estava codificando. E ele perguntou aos espíritos do que se tratava, quem é que estava emitindo esses sons e qual era a intenção. Então, os espíritos disseram a ele que ele mesmo poderia perguntar quem era o autor daquelas pancadas. Então, quando Allan Kardec perguntou, com toda educação e respeito que lhe cabia, ele recebeu a informação de que se tratava de um espírito
e que ele poderia chamá-lo de apenas a verdade. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo várias mensagens assinadas pelo Espírito de verdade. Essa mensagem que o nosso irmão Luiz Fernando acabou de ler para nós é uma delas. Ao longo do tempo, criou-se muitas coisas envolvendo o Espírito de verdade, muitas polêmicas. E talvez estas polêmicas atrapalhassem um pouco o verdadeiro sentido da mensagem, a profundidade da mensagem. Através dos tempos e através também das próprias palavras de Allan Kardec, nós viemos a saber que o Espírito de verdade, quando se manifestou para ele da primeira vez, disse a ele que estaria com ele durante todo o período de trabalho da codificação do Espiritismo e que auxiliaria ele não só materialmente, como espiritualmente e em tudo que ele precisasse para exercer o trabalho. Mas que se ele não se achasse preparado para fazer, viria outro e substituiria ele na missão. Mas Allan Kardec fez um trabalho exímio na codificação e contou sempre com o auxílio do Espírito de verdade. Depois, nós viemos saber que o Espírito de verdade era a manifestação de Jesus Cristo, através dos espíritos puros que auxiliaram na codificação do Evangelho. Então, meus caros irmãos, vamos compreender a profundidade dessas palavras. Aqui, Jesus, logo no primeiro parágrafo, nos traz essa mensagem tão importante, abrindo os nossos olhos para que a gente possa entender tudo que ele gostaria de ter passado para nós enquanto ele estava aqui, mas que a gente não entenderia. Então ele começa: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Vejam a profundidade dessas palavras. Vamos analisar todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo veio explicar a cada um deles. Que antes eram parábolas, agora está bem claro para todos nós, para que nós possamos enxergar que nós estamos aqui diante de uma obra grandiosa que não nos veio por acaso. Ela faz parte de todo o processo de evolução da humanidade. E que Jesus lá atrás já sabia que chegaria esse momento aonde os seus ensinamentos ficariam mais claros. E ele continua: mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai,
enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir então, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Aqui Jesus nos mostra o objetivo da reencarnação. Ele nos mostra que vida após vida, nós estamos aqui para colocar em prática aquilo que nós estudamos enquanto estávamos na erraticidade e o pouquinho que nós conseguimos melhorar da nossa encarnação anterior. Quando ele faz a referência ao cedro, é justamente a soma das nossas experiências e das nossas virtudes, elas vão nos tornar resiliente como o cedro e vão nos fazer um espírito puro no futuro, porque esse foi o objetivo da nossa criação. Deus, enquanto nos criou inteligência, Ele nos criou para que nós nos melhorássemos. Deus não nos fez perfeitos, mas Ele nos fez capazes de atingir a perfeição. Então nós temos que aproveitar cada encarnação nossa. Eu lembro que em algumas palestras aqui no centro, até a tia Marta comentou uma vez, que nessa encarnação, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos em fazer, mas não fazíamos, na nossa última encarnação, nós nem pensávamos para fazer. Olha a grandiosidade da reencarnação. Nós fazíamos sem pensar, era natural para a gente. Às vezes nós nos encontramos em algum momento de dificuldade na nossa vida, em que nós cogitamos o que fazer. Nós recorremos a Deus, pedimos ajuda, pedimos auxílio da espiritualidade. Essa capacidade de pedir auxílio, de pedir ajuda do alto, ela é uma coisa que nós não fazíamos noção no passado. Nós matávamos, nós cometíamos atos bárbaros e nós não tínhamos a consciência de pensar no que resultaria todos esses atos que nós cometemos em vidas passadas. E agora, quando nós até condenamos o mal quando vemos, já é uma forma, mesmo que imperfeita, de nos melhorarmos em relação à nossa última encarnação. Vejamos então a grandeza da reencarnação, nessa oportunidade. Mesmo que condenando talvez a atitude de outra pessoa, nós já não concebemos cometer aquela atitude. E numa outra vida, nós poderemos nem ao mesmo condenar essa pessoa, ter um olhar mais benevolente. Então são os degraus da encarnação que nós vamos galgando de vida após vida. E Jesus continua
deixando uma mensagem para nós espíritas, onde ele nos chama atenção. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que o além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade, o Espírito de verdade. Então aqui ele nos mostra que nós precisamos crer, mas também nós precisamos nos instruir, porque nós estamos aqui para nos melhorarmos. E ele fala também que não são mais os profetas, nem os apóstolos, mas são os espíritos que aqui já passaram, que aqui já vivenciaram as suas experiências, que vêm aqui, através do Evangelho e de todas as obras, nos trazer os ensinamentos. Vejamos quantos livros Chico Xavier psicografou, mais de 400. Tantas obras para que a gente possa, através das experiências dos que aqui já passaram e que voltaram para deixar o seu testemunho, contribuir para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Quantas mensagens estão aqui à espera de que a gente possa procurar ler apenas um livro. Eu tenho certeza que cada um de nós, lendo um livro, nós teremos vontade de continuar lendo mais e mais, nos aprofundando nas obras de André Luiz, de Emmanuel e tantas outras que estão aí, para que a gente possa aproveitar todos esses ensinamentos. Quando da criação do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na França, Allan Kardec guardou absoluto segredo de tudo, até que ele estivesse pronto. Tanto é que na época o Evangelho ele não iria se chamar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a imitação do Evangelho. E por orientação e sugestão do editor, o senhor Didier, se não me engano, à época, ele sugeriu a Allan Kardec o título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Só que em Bordeaux, na França, foi recebida uma comunicação antes que todos soubessem da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, aonde ele dava notícias da chegada dessa tão grandiosa luz. Na Revista Espírita foi publicada em 1864. A mensagem é assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Então essa mensagem mais clara não poderia ser.
Vejam o tamanho da importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam a luz que é capaz de irradiar este livro com estes ensinamentos. Tanto é que quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, nós abrimos as páginas do Evangelho e estas leituras, o auxílio que ela proporciona ao nosso lar, protege o nosso lar da entrada dos espíritos que porventura nos queiram mal. Vejam a grandeza dessa obra, esse presente que Jesus nos trouxe, com o auxílio de tantos espíritos grandiosos que auxiliaram Allan Kardec para que ele pudesse nos trazer essa obra. Nós temos hoje também um texto que vem justamente trazer luz aos ensinamentos do Cristo. Ele nos foi trazido no livro Agenda Cristã, pelo nosso querido Chico, pelo espírito de André Luiz. São frases curtas, mas que a cada frase nós podemos aplicar algum ensinamento que o Cristo nos trouxe. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. Aqui nós temos claramente que aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. A verdadeira sabedoria consiste na humildade e na caridade, de se passar os ensinamentos. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda, ou seja, a luz não ilumina a si própria, a luz ilumina a todos que estão ao seu redor. O orientador não acusa o aprendiz tateante, a ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O mal, meus irmãos, nada mais é que a ausência do bem. O forte não malsina o fraco, auxiliam a erguer-se. Aqui nós podemos facilmente aplicar a parábola do bom samaritano, onde alguém estende a mão àquele que está caído. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. Está aqui, amai-vos os vossos inimigos. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. Nós não podemos confundir a sinceridade com a franqueza. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. Fazei o bem sem olhar a quem. O cristão não odeia, nem fere, segue o Cristo servindo ao mundo. Jesus é o nosso modelo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele finaliza: de outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então, meus irmãos, que nós possamos ficar com essa reflexão de trazer o Evangelho de Jesus para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas vidas,
que nós possamos vivenciar no nosso dia a dia cada vez mais o Evangelho de Jesus. Que nós tenhamos cada vez mais a figura do nosso Mestre nas nossas consciências. Que nós possamos pensar, antes de fazer as coisas, sempre tendo Jesus em nossos corações. Que Ele possa abençoar a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.